Bem, bora lá. A gente está inicializando aqui o sistema, né, que a gente vai desenvolver. Vamos fazer um CRUD simples de usuário, com nome, e-mail e telefone, por exemplo, para a gente testar o Prisma, né, como ORM. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, vou abrir meu terminal, vou posicionar o meu terminal no local que eu quero criar o meu projeto. Eu vou deixar aqui no desktop e vou criar aqui a pasta project. E agora eu vou abrir cd project, eu vou abrir meu VS Code dentro do projeto. Aqui tem meu projeto, ele não tem nada, né? Eu só criei a pasta. E aqui eu vou dar o comando, no nosso caso, eu vou utilizar o ban como gerenciador de pacotes, e o comando será ban init -y. A vantagem do ban é que ele já cria o projeto com TypeScript já configurado, né? E já instala os tipos de TypeScript para Node. Como eu vou utilizar Express, né? O que eu vou fazer aqui? Vou abrir aqui o meu navegador e vou procurar aqui por Prisma. Prisma.io/ORM. Clico aqui em Kickstart e aqui tem dizendo tudo que eu vou precisar fazer. Vou criar uma pasta nova, certo? Vou inicializar meu projeto, vou instalar as dependências, não está aqui, deixa eu ver aqui. Vou fazer o seguinte, vou instalar com ban add Prisma -d. Esse -d significa dizer que essa é uma dependência de desenvolvimento. Como eu vou precisar do Express, eu vou instalar o Express também. Então, ban add Express. O Express não é dependência de desenvolvimento, então não coloco -d. E eu vou utilizar as tipagens do Express. Por padrão, o Express ele não traz os tipos dele junto com a biblioteca. A gente tem que instalar por fora. Então eu vou ban add @types /express -d, que é os tipos, a tipagem é uma dependência de desenvolvimento de qualquer lib. E agora eu já estou com todos os minhas bibliotecas aqui no ponto para a gente começar a desenvolver. Antes de mais nada, como a gente vai trabalhar com banco de dados, a gente precisa inicializar o banco de dados. No meu caso, aqui, eu vou inicializar o Docker. Eu tenho uma imagem rodando de PostgreSQL e eu vou rodar esse comando docker exec -it. Esse Postgres aqui é o nome do meu container. O nome do meu container que eu criei é Postgres. E cada um tem um nome que achar necessário, né? Que achar adequado. No meu caso, eu botei como Postgres mesmo, que é o nome do banco de dados. E aqui é o comando que ele vai utilizar depois que ele entrar no container, que é psql -u maiúsculo e Postgres, que é o nome do usuário do meu banco de dados. No caso é Postgres. E aqui, ó, eu vou criar aqui um banco de dados, create database, chamar de IFMA. Lembrando que sempre tem que colocar o ponto e vírgula no final. Dessa forma aqui, ele criou uma database chamada IFMA. E agora,
eu posso partir para a configuração do Prisma. Como é que eu faço isso? Primeiramente, eu vou Banks, Prisma, init. Com o NPM, o gerenciador de pacotes NPM, a gente utiliza npx. Com o ban, utiliza Banks, B-U-N-X. E ele vai criar aqui uma pasta chamada Prisma e vai criar também uma variável de ambiente, né? um arquivo de ambiente, que no caso é o .env. Eu estou utilizando o ban porque ele é mais rápido do que o NPM para poder fazer isso. Então aqui, ó, deixa eu aumentar um pouquinho aqui o zoom. Deixa eu botar aqui. Aumentar um pouquinho aqui o zoom. Zoom level. Vou botar aqui um. Prontinho. O que eu vou fazer aqui? Aqui, esse comando banks prisma init, ele vai inicializar o prisma para mim. Ele vai criar um arquivo de variável de ambiente, que é esse .env, e vai criar também uma pasta com um arquivo chamado esquema.prisma. Ele só cria isso, tá? O .env aqui é importante porque é nele que a gente vai colocar a URL de conexão com o nosso banco de dados. E aqui, o database que a gente utiliza, que é o PostgreSQL, a gente coloca dessa forma aqui, ó. Primeiro, aqui nesse database URL, a gente coloca PostgreSQL. Peraí. É só Postgres. Postgres, //. Primeiro parâmetro que a gente vai colocar é o nome do usuário. No meu caso, o nome do usuário padrão é Postgres. Postgres. A senha do meu banco de dados. No meu caso, é Docker. Vou botar o IP da minha máquina, ou localhost. O número da porta que ele está rodando, no caso é a padrão 5432, o nome do meu banco de dados, que no caso que eu criei foi IFMA. Então, o meu URL database vai ser esse, Postgres, //. O nome do usuário, a senha, o host, né? No caso aqui é localhost, a porta, o nome do banco de dados. Depois que eu faço isso aqui, eu vou criar o meu esquema. O meu esquema eu vou criar dentro de esquema.prisma. Não preciso mudar nada aqui. Eu vou criar aqui, ó, um model chamado user. E aqui eu vou criar os campos que eu quero na minha tabela. No meu caso aqui, ó, eu vou ter um ID, que vai ser um int, @id, que ele vai ser um identificador único. E o default dele, eu vou dizer que ele é auto-incremento. Ele vai ser auto-incrementável. Aqui eu vou ter um name que vai ser um string e um e-mail que vai ser string também. E eu posso botar aqui um @unique. Eu não quero que 2 usuários com o mesmo e-mail. Eu só quero ter um e-mail. Pronto. Como é um exemplo bem simples, eu vou colocar somente essa tabela. Mas aqui a gente cria quantas tabelas forem necessárias e os relacionamentos entre elas, tá? Então a gente não vai precisar utilizar o SQL para fazer isso. O próprio ORM vai fazer. Depois que eu faço isso aqui, eu salvo. E vou dar o comando aqui, ó. Se eu olhar aqui no meu banco de dados, se eu botar /c IFMA, eu estou conectado no IFMA, na meu banco de dados. E se eu der um /dt aqui, ó, ele diz que eu não tenho nenhuma relação, ou seja, nenhuma tabela ainda. Lógico, eu apenas criei o banco de dados. E agora,
eu vou rodar essa migration. O que é migration? É a versão que eu tenho do banco de dados. A minha versão que eu tenho agora do meu banco de dados é essa aqui. Eu tenho um model chamado user, que ele tem um ID, que é um inteiro autoincrementável, um name, que é um string, e um e-mail, que é um string unique. Eu posso também renomear aqui o nome da minha tabela, que geralmente ele coloca o nome da tabela a mesmo nome da model. No caso aqui está com user maiúsculo. E eu gosto de utilizar users minúsculo. São usuários, né? Então a tabela de usuários minúsculo. Então, o que eu vou fazer? Banks, Prisma, Migrate, Dev, menos name aqui é o nome da minha migration que eu vou criar. Então eu posso botar init, que vai ser a migration inicial, eu posso create user create, certo? No caso aqui vai ser init, eu vou colocar init. Quando eu faço isso aqui, ele vai rodar as minhas migrations. Se eu voltar aqui no meu banco de dados agora e botar um DT aqui, ele já vê que tem uma tabela chamada users e tem uma tabela chamada Prisma Migrations. Importante saber, pessoal, que migration é a versão atual do banco de dados. Por exemplo, eu posso criar uma nova coluna no meu banco de dados. Eu rodo uma nova migration. Aquela passada, ela não vai ser perdida, apenas incrementada pela nova migration. Tá? Então é a versão do meu banco de dados. Se eu botar aqui um /d, /d users, eu tenho aqui as definições da minha tabela. ID, que vai ser um integer, not null, autoincremento, next val, name, que vai ser um text, not null, e-mail, que vai ser um text, not null. E aqui tem uns índices dizendo que e-mail é unique e o ID é primary key, ou seja, é o @ID. Beleza, fazendo isso aqui, eu já posso partir para minha API. Mas antes disso, a gente precisa instalar um carinha chamado Prisma Client, que vai ser o cliente do Prisma, de fato, para a gente manipular os dados no banco de dados. Então, eu vou botar aqui, ban add arroba. Peraí, deixa eu ver aqui, Prisma Client. Prisma Client. Aqui, @prisma /client. Então, add arroba prisma /client. Eu estou adicionando o Prisma Client no meu projeto. Sempre eu gosto de criar aqui, na raiz do projeto, uma pasta chamada src, justamente para dividir o código que eu crio com essa ruma de código aqui que é criada automaticamente pelo projeto. Então, aqui dentro de src, eu vou criar uma pasta chamada lib e dentro dela eu vou criar um arquivo chamado prisma.ts. Esse prisma.ts, a gente vai utilizar um modelo desenvolvido pelo próprio Prisma, né? Que é indicado no site como uma boa prática de Prisma Client. Então, aqui eu venho para Guides, melhor botar aqui Best, Best Practices para usar Prisma Client em modo de desenvolvimento. Por quê? Ele pede que a gente utilize o Prisma Client dessa forma aqui, porque ele evita que a cada chamada no banco de dados, ele crie uma nova conexão, quando está no modo de desenvolvimento. Então, ele só
bota valendo mesmo, né, o Prisma, se ele tiver em modo de produção. Então, vou simplesmente copiar esse exemplozinho dele aqui, ó, e vou colar aqui no meu Prisma.ts. Esse Prisma Client aqui, ele vai dar erro porque a gente precisa importar o cliente que foi gerado aqui dentro desse generated aqui, ó. Então aqui, ó, como eu estou dentro de src-lib, eu vou voltar duas casas, generated barra Prisma. Pronto, agora ele está vendo o Prisma Client. Ok? Dessa forma, já está tudo configurado com o Prisma. E eu só preciso agora tratar o CRUD de usuários. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, esse index.ts, ele está apenas com hello via ban. Eu vou primeiro mostrar como é que eu faço para executar esse arquivo. Então, eu vou botar aqui, ó, banks tsx --watch e o nome do arquivo index.ts. Ele vai rodar em background esse tsx, que ele é como se fosse um nodemon, mas para TypeScript. Então, ele vai ficar rodando. Se eu fizer qualquer alteração aqui, ó, e salvar, ele vai persistir, vai reiniciar o meu servidor e já vai rodar direto. Agora, o que eu vou fazer? Vou criar um projeto Express que a gente sempre criou. Então, vou importar, ó, o Express from Express. Aqui, como eu vou utilizar a tipagem, eu vou colocar aqui, ó, eu vou importar os tipos type request e type response, para a gente tipar nossas requisições. Aqui eu vou instanciar o Express const app igual express app.listen. Vou dizer que ele vai rodar na porta 3333 e vai rodar um console log dizendo que o servidor está rodando. Server running. Pronto, está rodando aqui o servidor. Lógico, não está fazendo nada, mas está rodando. O que eu vou fazer agora? Minhas rotas. Então, eu vou ter, ó, app.get. Eu vou chamar em barra user, que vai ser a rota. E vou ter aqui, ó, um rec, que vai ser do tipo request. Oh, rapaz, ele... Type request, type response. Vai ter tipo request e o res vai ser do tipo response. O que é que eu vou fazer agora? O ORM, o Prisma, ele nos traz vários métodos para manipulação de banco de dados. A gente não vai precisar utilizar SQL para isso. Então, essa rota aqui, ó, get, não especificando nenhum ID, nenhum parâmetro, eu vou querer que retorne todos os usuários. Então, ó, vou deixar aqui get, post, botar aqui um get barra _id, um put e um delete. Qual a diferença aqui? Que para essas três últimas rotas eu vou ter que passar um ID. Esse aqui vai achar um único usuário, esse aqui vai achar, ele vai atualizar o usuário com ID que eu passar, e esse aqui vai apagar o usuário que eu passar como ID. Tá? E agora eu vou fazer a mágica aqui acontecer utilizando o Prisma. Então, eu boto aqui, ó, const users igual ao await. Como eu vou utilizar o await aqui, eu tenho que dizer que essa função aqui é assíncrona. Todas elas. Então, ó, aqui, ó, async, todas elas são assíncronas. Botar aqui, ó, vou chamar o Prisma
ele já vai saber que ele está dentro de src lib prisma, que foi aquele arquivo que eu utilizei. Quando eu der o ponto, ele já vai entender que eu tenho um model chamado user. Aqui, ó, tá aqui, ó, user. E o método para eu retornar todos os usuários é findMany. Ele vai retornar todos os usuários que eu tenho cadastrado no meu banco de dados. E aí eu simplesmente vou retornar return has.json users. Bora testar se está funcionando? Return. Vamos testar se ele está funcionando. Vou chamar aqui um terminal integrado. Botar aqui http get 2.3333, que vai a porta que eu estou utilizando, barra users. Aliás, user no singular. Ele é para retornar um array vazio e foi o que ele retornou aqui. Eu não tenho nada cadastrado no meu banco de dados. Para eu cadastrar um usuário no meu banco de dados, eu vou precisar de um carinha chamado JSON. E aqui eu tenho que dizer que o app ele vai utilizar express.json, que o Express ele não entende o JSON por padrão. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó, nessa rota aqui de post, eu vou dizer o seguinte aqui, ó, const name e e-mail eu vou receber de request.body. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó, const user igual a await prisma.create, prisma.user, quer dizer, .create, vou passar a data, e aqui são os dados que ele espera que eu passe. Então, se eu dar um Ctrl espaço aqui, ó, ele espera que eu passe o name e o e-mail. O ID ele está com a interrogaçãozinha, significa que ele é opcional. Mas como eu utilizo auto-incremento, eu não preciso passar o ID. Então, eu vou passar o name, que vai ser esse name aqui, e o e-mail. Eu não preciso, quando o nome do campo é o mesmo nome aqui, do objeto que eu vou passar, eu não preciso botar name, name. Se eu botar só name, ele vai entender que é esse name aqui que eu estou querendo passar. E agora, eu vou retornar, ó, return has.json user, que vai ser esse user aqui, ó. Salvei, e agora eu vou enviar aqui uma requisição post, para a gente testar, ó. Vou salvar aqui, http post 2.3333/user. Eu vou passar o name, vai ser igual a Abílio. Se o nome for composto, eu tenho que passar entre aspas, ó. Abílio Coelho. E o e-mail vai ser igual a abiliocoelho@gmail.com. Vou dar um enter e olha só, ele me retornou aqui, ó, Abílio, o ID 1, name Abílio Coelho e o e-mail abiliocoelho@gmail.com. Se eu voltar lá no meu banco de dados, ó, vou botar aqui no terminal, se eu der um select, peraí, deixa eu limpar a tela aqui, se eu der um select asterisco from users e dar um ponto e vírgula, ele já vai estar aqui no meu banco de dados, abiliocoelho@gmail.com. Pronto, então eu já está funcionando tanto o retrieve, né, que vai retornar todos os usuários, e o post, que vai criar um novo usuário. Se eu voltar aqui e dar um get novamente, ó, ele vai me retornar um array de usuários. No caso, eu só tenho um usuário. Pronto, vamos passar aqui agora para o show. Esse show aqui ele vai me mostrar apenas o usuário que eu passar como parâmetro. Então, eu vou fazer o seguinte. Const user é igual a await prisma.user.findUnique.
Esse find unique aqui, ele espera que a gente passe o ID para ele. Aí ele vai botar aqui, ó, where ID é igual a request ponto params ponto ID. Aliás, rec. Ele está dizendo que o rec aqui, ó, ele pode ser undefined. Então eu posso dizer aqui, ó, ou, aliás, vamos ver aqui, ó, const id igual a rec.params. Se eu não passar o ID, ó, if não passar o ID, eu vou retornar aqui, ó, return res.json, eu vou retornar um erro dizendo que o parâmetro é obrigatório. Erro, o parâmetro ID é obrigatório. Lógico, tem que ser entre aspas, que é uma string. Eu tenho que fazer um castzinho aqui, ó. Pronto. Agora eu vou testar. Vou retornar aqui, ó, um http get barra user barra 1. Ah, eu não retornei nada aqui, ó. Return. Aqui, ó. Se der tudo certo, return res.json user. Aqui, deu ok, e ele retornou, ao invés de retornar um array, ele retornou apenas um usuário. Para o put, que é para atualizar, primeiro eu tenho que fazer o seguinte: const name e e-mail igual a rec.body, que eu receber aqui. Const user vai ser igual a await prisma.user.update, e aqui eu tenho que passar o seguinte: os dados que eu quero atualizar, data, botar aqui name e e-mail, e a condição, where id, dois pontos, number id. Ele vai dar aquele mesmo errinho, eu tenho que fazer aquele mesmo hack aqui, ó. Prontinho. E no final eu retorno o res.json user, o usuário já alterado. Vou testar aqui, vou botar aqui, ó, o meu user 1 é abiliocoelho@gmail.com e o nome é Abílio Coelho. Eu vou mudar para Abílio Soares Coelho, bora lá. Então vou botar aqui um http put 2.3333/user, botar aqui name igual
Abílio Soares Coelho. Tá aqui. Agora ver o que foi. E-mail igual abiliocoelho@gmail.com. Bora lá, 404, ele não tá. Lógico, eu tenho que passar o ID. Barra 1. Pronto. Aqui o do usuário agora é Abílio Soares Coelho e o e-mail permanece o mesmo, ou seja, ele alterou o nome do usuário. E por último aqui, vamos deletar aqui o usuário que tem esse ID. Eu posso fazer isso aqui para copiar, ó. Simplesmente pego o ID que está sendo passado e verifico se esse ID está sendo passado. E agora eu vou botar aqui, ó, await prisma ponto user ponto delete where o ID foi igual a number de ID. E como eu não preciso retornar o usuário que já foi deletado, eu retorno somente um return ponto status 203, que não tem ponto send usuário apagado. Prontinho, vamos testar ele. Ó, se eu botar aqui um get e users, eu só tenho o Abílio. Vamos criar logo o outro. Post, botar aqui Matheus. Matheus Coelho. Matheus Coelho. Criou, ó, Matheus Coelho. Se eu der um get agora em tudo, eu tenho Abílio e Matheus. Eu quero apagar daqui um delete o que tiver o ID igual a 1. Daqui, ó, usuário apagado. Se eu der um get agora, ele já foi apagado exatamente do banco de dados. Aqui, ó, eu só tenho o Matheus agora. E com isso, a nossa API com o CRUD, utilizando o Prisma, chega ao fim. É só isso.